Olá, queridos, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quero trazer aqui uma reflexão ao seu coração. Você que nos acompanha, que Deus venha te abençoá-lo grandiosamente, aonde quer que você esteja, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu já preparei aqui meu copo com água, prepare também um copo com água aí, onde daqui a pouquinho estarei orando pela sua vida, aonde quer que você esteja você em casa, no trabalho, não sei onde você está, mas aonde quer que você esteja, a mão de Deus ela vai te alcançar no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom, queridos? Mas antes de eu entrar em oração, quero trazer aqui uma palavra, no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, diz assim o título: As reformas religiosas de Asa. Quando se fala de reforma, conforme a Bíblia, está se falando de remendo. E eu já vou te explicar o porquê que a palavra reforma na Bíblia representa remendo. Olha o que diz a seguir: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhes disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscarem, ele se deixará achá-las. Porém, se o deixarem, ele vos deixarás. Você percebe que a essa altura, Asa, ele já tinha implantado sua própria lei, ou sua própria doutrina ou religião, e quando Asa implantou a sua própria doutrina, lei ou religião, as pessoas deixaram cair em descrédito a palavra de Deus e passaram a dar credibilidade à religião ou às doutrinas que pelo rei Asa foram criadas. E quando assim as pessoas procederam, você observa que Deus falou na boca do profeta Azarias, por meio do Espírito Santo, falando: O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscar, ele se deixará achar. Por que a Bíblia fala deixará achar? Porque essa altura o povo já tinha deixado que a palavra de Deus caísse em descrédito. Deus simplesmente se afastou daquele povo, ou se escondeu daquele povo, e deixou que a vida daquele povo estivesse totalmente nas mãos do rei Asa, pelo fato das pessoas terem deixado que a palavra de Deus caísse em descrédito e eles dessem confiança à palavra que da parte de Asa eles estavam ouvindo. Se você observar a palavra Asa, Asa nada mais é que uma palavra a qual, se você for pesquisar no vocabulário, a palavra asa, o que é uma asa? Uma asa, ou para que ela serve? Ela serve para dar sustentação em determinados equipamentos, como por exemplo a asa de um avião, por exemplo. Ela tem que estar intacta, em perfeito estado, para que o avião possa realizar o sobrevoo em perfeitas condições. Se aquela asa trincar, ou se houver algum dano, for causado algum dano colateral na asa de uma aeronave, por exemplo, ela não pode realizar o voo, pelo fato da asa estar danificada. E foi mais ou menos o que aconteceu aqui. As pessoas se apoiaram na palavra de Asa. E como eles se apoiaram na palavra de Asa, Deus também deixou que pelo próprio Asa aquele povo fosse dominado. E você vai perceber, ou melhor, quando Deus deixou que aquele povo fosse dominado pelo próprio Asa, a vida daquele povo é como se amarrasse, as coisas deixaram de acontecer. Porque a partir do momento que aquele povo passou a seguir a Asa, deixaram totalmente a lei de Deus, a palavra de Deus de lado, e passaram a dar credibilidade àquilo que da boca de Asa eles ouviam. Aí Deus falou, na boca do profeta Azarias: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se buscar, ele se deixará achar. Por que deixará achar? Porque Deus nessa altura já havia se escondido ou se afastado daquele povo, porque deixaram que a palavra dele caísse em descrédito. Porém, se o deixar, ele os deixará. Aí disse no versículo 13: Israel esteve por muito tempo. Veja que a Bíblia é muito precisa, ela fala por muito tempo, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse, sem lei. Veja que a Bíblia fala que eles estiveram por muito tempo sem o verdadeiro Deus. A Bíblia não fala que eles ficaram sem alguém, ficaram servindo os deuses como Asa servia, ou seja, andando na presença de Deus, mas de maneira errada, por conta do erro qual Asa havia cometido. E aí a Bíblia fala por muito tempo. Por que a Bíblia fala por muito tempo? Cada detalhe da Bíblia deve ser esmiuçado. Se eles ficaram por muito tempo, significa que aquele povo tiveram muito tempo perdido nas suas próprias vidas, por darem credibilidade à palavra de Asa e não à palavra de Deus. Ou seja, foram muito tempo perdido
por ouvir o homem e não ouvir o Todo-Poderoso. Talvez você que vai ver essa mensagem, a sua vida também está bagunçada. Talvez você que vai ouvir essa mensagem, algumas coisas na sua vida não estão acontecendo e você está se perguntando ou procurando resposta para um problema que talvez está em você mesmo. E você deve estar se questionando por que as coisas não estão acontecendo. Talvez você esteja ouvindo alguém ou alguma pessoa errada, como essas pessoas que ouviam a asa, e o fato dessas pessoas ouvir a asa, elas estavam perdendo o tempo da vida delas, muito tempo. Ou seja, esse muito tempo elas perderam pelo fato de ter deixado de ouvir a Deus e por ter ouvido o rei Asa. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, ou seja, servindo os deuses como Asa servia, sem sacerdote que o ensinasse sem lei. Veja que o fato dele servir a Asa, obedecer a Asa, o povo ficaram sem ensinamento, mesmo Asa sendo rei, mas o fato de estar andando errado, o povo errou também por causa dele. Sem sacerdote que o ensinasse sem lei. Já viu aquele ditado que as pessoas falam, fulano está, Deus dará. Foi assim que esse povo ficou. Por quê? Porque preferiram dar ouvido ao rei Asa e não deu ouvido a Deus. Aí diz no versículo 4. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por ele achado. Veja que o povo só voltou na hora da angústia, né? Na hora da aflição, na hora do desespero. Porque há muitas pessoas que elas vão na igreja só quando quer. Tem pessoas, outras se afastam, ficam um tempo sem ir na igreja. Ainda hoje eu falava sobre isso. O fato dessas pessoas aqui terem se afastado da presença de Deus e seguirem a Asa, ou dar ouvido dos outros, como eles aqui fizeram, passou a partir do momento que eles deixou de ouvir a lei de Deus, a vida desse povo entrou em total ruína, destruição, como você vai ver aqui a seguir, pelo fato deles terem deixado a lei de Deus de lado, por ter deixado que a palavra de Deus caísse em descrédito. O fato de deixar a palavra de Deus cair em descrédito, a Bíblia diz de maneira muito clara, no versículo 4, quando na sua angústia eles voltaram. Veja que Deus permitiu angústia, Deus permitiu tribulação, Deus permitiu problema em toda a vida desse povo, pelo simples fato de eles terem deixado a lei de Deus. Deus deixou que a angústia a dominasse. E tem pessoas que assim, elas muitas vezes vão na igreja só quando quer, elas são desobedientes à voz de Deus. Há pessoas que infelizmente ela se afasta, ela fica tempos e tempos longe da presença de Deus, como eles aqui. Enquanto estava longe de Deus, eles estavam perdendo tempo, porque estavam ouvindo os outros. Talvez você está perdendo tempo também que está ouvindo outras pessoas. Você precisa voltar a ouvir a Deus para que você ganhe tempo estando na presença. E não perca tempo dando ouvido aos outros. Talvez está acontecendo isso com você. E por essa razão, algumas coisas na sua vida não estão acontecendo, como esse aqui. Deus permitiu que a angústia os afligisse para que eles se dessem conta de que eles deveriam voltar para a presença de Deus. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por ele achado. Deus só está esperando que você o busque. Quando você o buscar, Deus vai permitir que você o encontre. O que está te faltando, certamente está te faltando pelo fato de você não buscar. Quando você buscar, você irá encontrá-lo novamente. Diz no 5 para finalizar, diz assim: naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus o conturbou com toda sorte de angústia. Veja que o fato deles terem deixado a palavra de Deus cair em descrédito e dar credibilidade ao rei Asa, ou a palavra, às religiões as quais Asa criou, a Bíblia diz que Deus permitiu todo tipo de angústia, perturbações, cidade contra cidade e nação contra nação se despedaçavam. Porque aconteceu destruição por todas as partes? Pelo simples fato deles terem ignorado a palavra de Deus. Pelo fato de ter deixado a palavra de Deus cair em descrédito e dar credibilidade ao rei Asa. Pelo simples fato dele deixar a palavra de Deus cair em descrédito e dar credibilidade à palavra do homem. Deus permitiu destruição, ruína total na vida de todas aquelas pessoas, pelo fato deles ficarem longe de Deus e se aproximar do homem. Isso aqui serve para você que vai na igreja de vez em quando, ou para você que está afastado por estar ouvindo a outros. Se eu fosse você, voltava a ouvir a Deus antes que Deus permita coisas piores na sua vida. Se eu fosse você, ouviria a voz de Deus antes que o pior te aconteça. Deus está te dando chance, oportunidade para você voltar, antes que seja tarde demais.
Porque tem pessoas que infelizmente elas não têm compromisso, elas não são compromissadas, elas deixam qualquer problema o impedir de vir para a igreja, elas deixam que tudo seja um obstáculo para não estar na presença de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com esses. Até que angústia, destruição, cidade contra cidade, nação contra nação, passaram a se despedaçar entre si, pelo fato de terem ignorado a palavra de Deus e confiar na palavra do homem. A paz daquele povo acabou. Talvez a sua paz se acabou também, de alguma coisa. E Deus está esperando você voltar, para que você volte a ter paz. Deus está esperando você voltar, para que você possa encontrá-lo. Aquilo que certamente você está buscando há muito tempo, e você ainda não encontrou, você só vai encontrá-lo na presença de Deus. Tá bom, queridos? Deixa eu orar por você agora. Pai querido e Deus amado, eu entro em oração à prol desta pessoa que me acompanha do outro lado, Senhor. Talvez esse alguém que me acompanha em oração, meu Pai, a alma está angustiada, agonizando. Certamente esta pessoa que me ouve sente dores pelo corpo, Senhor. Dores terríveis, insuportáveis. Talvez ela viva à base de medicamento. Esta pessoa está preocupada, esta pessoa, ela sofre com insônia, com depressão, a pressão alta, com enxaqueca, catarata, labirintite, ela sofre com a miopia nas vistas. Esta pessoa, meu Pai, ela sente dores nos ossos. Esta pessoa, ela faz algum tratamento, meu Pai, o tratamento da hemodiálise, da quimio, da radioterapia. Talvez tenha alguém me ouvindo agora, meu Deus, com o corpo tomado pelo câncer, o caroço, o nódulo, o tumor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, visita esta pessoa agora. E remova, Senhor, o caroço, o nódulo, o tumor do cisto, do ovário desta mulher. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, neutraliza agora o espírito de enfermidade, de dor, de doença. Meu Deus, cura todos que me ouvem, Senhor. Alcança, meu Pai, os sofridos. Sopra, meu Deus, o fôlego da cura. Sopra o poder da cura agora na vida desta pessoa. Sopra nas veias respiratórias. E remova, meu Deus, o espírito de enfermidade. Restaura a respiração desta pessoa. Remova o problema do coração, do rim, do fígado, do pâncreas. Remova, meu Deus, a hernia de disco da coluna. Meu Deus, restaura o desgaste que essa pessoa teve nos ossos. Purifica, Senhor, o sangue. Meu Pai, talvez esta pessoa ela sofre com diabetes, colesterol. Meu Deus, certamente tem alguém me ouvindo agora enfrentando tantos problemas, Senhor. E só o Senhor pode curá-la. Esta pessoa talvez, ela toma, meu Pai, medicamentos controlados, Senhor. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia. Certamente tem alguém me ouvindo agora que não suporta mais. As dores têm sido terríveis, infernais. Pai, tenha misericórdia desse alguém que me acompanha em oração. Visita aquele que se encontra no hospital. Talvez alguém respirando através de aparelho. Esta pessoa, ela toma morfina para aliviar as dores. Toca agora, Senhor, e cura esta pessoa. Meu Pai, visita aquele que se encontra na cela fria de um presídio de segurança máxima. Aquele que se encontra na clínica de recuperação, no trabalho, em algum lugar. Meu Deus, que a tua mão poderosa alcance a todos que me ouvem, a todos os sofridos, que sejam alcançados, curados, que sejam livres. Que teu Espírito Santo possa visitá-lo e que haja cura, que haja milagre. Alcança todo o teu povo no nome do Senhor Jesus. E aqueles que me ouvirem, que seja curado, que seja livre, que seja libertos, que seja alcançado pelo teu poder. Senhor, consagra este copo com água. Torna esta água um santo remédio. Coloca nessa água a virtude do reino. Meu Pai, coloca nessa água a virtude do trono, Senhor. Pai, santifica esta água. Torna ela o remédio da cura. E quem beber dessa água, meu Pai, que as dores desapareçam. Que o espírito de enfermidade já deixe esta pessoa. Meu Deus, que o cego veja, que o paralítico levante, que o surdo ouça. Meu Pai, aquele que sente dor, que seja curado agora mesmo, no nome do Senhor Jesus. Consagra, santifica e abençoa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebe da água consagrada, no nome de Jesus. Beba da água e seja livre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.